Agora eu vou implementar essa primeira parte da sidebar. Então eu vou aumentar o zoom aqui. E a primeira coisa que eu vou fazer vai ser exportar essa imagem. Então basta você clicar aqui. Depois clica em exportar, dá um nome para a sua imagem, né? Eu coloquei aqui Arley-avatar. Depois clique em exportar e salve lá na pasta do seu projeto. Depois que exportar, basta você ir lá no seu HTML e adicionar essa imagem aqui, né, usando a tag IMG que você já conhece. No caso aqui eu vou colocar essa tag, né, aqui dentro da sidebar, que eu estou usando aqui a tag aside, beleza? Então vamos dar um espaçamento aqui, IMG, tab, então expandiu. Eu tenho uma pasta chamada imagens aqui no meu projeto. E dentro dessa pasta eu tenho arley-avatar.png. Então eu tenho aqui, né, como eu te mostrei, eu tenho a pasta CSS e a pasta imagens, que tem aqui aquela imagem que eu acabei de exportar. Então esse é o primeiro passo. Eu vou apagar isso aqui. E veja que agora a minha imagem está aqui. Agora o próximo passo é colocar o seu nome. Para isso eu vou usar a tag H1. E depois aqui embaixo você vai colocar o seu cargo pretendido, né? Então aqui eu vou usar a tag H2. Então a gente pode alterar aqui o nosso HTML já. Aqui debaixo da imagem eu vou colocar o H1, colocar o meu nome aqui. E vou colocar o H2 com o cargo. Eu vou colocar aqui programador. E aqui embaixo eu vou aproveitar e já colocar esse botão aqui, que na verdade a gente vai usar um link, né, com o nome de portfólio. Então eu posso vir aqui, a gente vai usar um link HTML, colocar nada por enquanto, colocar um jogo da velha só, temporário. E aqui eu vou escrever portfólio. E vamos ver como ficou. Então eu já tenho aqui, né? Então o meu link ainda não está como um botão, né? Então para isso, para formatar como um botão, eu vou usar lá o nosso framework Buma. Então eu posso acessar aqui. Então a gente tem aqui, deixa eu ver onde que está, tem elementos. Então a gente tem vários elementos aqui. Então no caso eu vou usar o botão mesmo, né? Então vai ser o button. E para formatar o botão no Buma é bem simples, basta eu usar a classe button. Então vamos voltar aqui. E no meu link eu vou usar class igual a button. E veja que ele já ficou parecido com um botão. E eu posso modificar esse botão com algumas outras classes do Buma. Então eu posso falar que esse botão vai ter uma cor diferente. Então eu posso falar que esse primary aqui, que ele é um verde, tem o isInfo, que é o azul, tá vendo? Tem esse isSuccess aqui, que é esse verde aqui, e assim por diante. Eu vou colocar esse aqui isInfo, para você entender o que eu estou te falando. Então aqui do lado do botão, espaço, e veja que agora o botão está azul. E eu posso mudar também o tamanho. Então eu posso vir aqui, tá vendo? No Buma, na documentação aqui tem os tamanhos. Então eu posso falar que ele é grande. Então basta eu copiar isso aqui, isLarge. Então veja que eu posso usar várias classes. Então tem a classe button, essa classe aqui isInfo que vai definir a cor, e essa classe isLarge aqui que vai definir o tamanho desse botão. Então veja que o botão agora ficou bem maior. Se eu quiser ele um pouco menor, basta eu mudar isso aqui para isMedium. E ele ficou um pouco menor, tá vendo? Agora vamos começar a formatar essas cores aqui, porque a gente ainda está usando algumas cores aqui temporárias. Esse azul, vermelho, esse cinza escuro. Então vamos pegar esses códigos aqui. Então o primeiro código que eu quero pegar, vou clicar aqui, vai ser esse cinza escuro aqui. Então já copiei, tá vendo? Então vamos mudar essa cor aqui. Então aqui no sidebar, no aside eu vou mudar para aquele código que eu copiei. Então veja que agora ficou aquele mesmo cinza escuro. Vou trocar isso aqui por um cinza mais claro. Vamos ver aqui. Copiei. Ops. E aqui eu vou mudar o background color do body.
Então aqui eu tenho um cinza mais claro e aqui no lugar do vermelho eu vou ter o branco mesmo. Então vamos mudar aqui. Vou colocar o branco mesmo. Então essas já são as cores reais do nosso design. Dependendo do seu monitor aí, esse cinza, por ele ser muito claro, ele talvez nem apareça. Aqui eu estou usando no notebook, então eu consigo ver esse cinza aqui, beleza. Mas eu tenho um outro monitor aqui, aquele monitor LCD, né, separado. E nesse monitor mais antigo não fica tão bem definida essa cor aqui, fica quase tudo branco. Mas aí se você quiser, se for o seu caso, você pode mudar essa cor aqui para qualquer outra, beleza? Vamos agora mudar a cor desse texto, desses dois textos aqui, né? Porque aqui está um cinza bem claro, quase não dá para ver, então vou colocar aqui em cima, no H1, aquele laranja, e aqui embaixo aquele branco. Então eu vou pegar esse código aqui de uma vez, deixa eu mudar isso aqui. Então tem esse código aqui, vou clicar e vamos mudar aqui no nosso H1. Para isso eu venho aqui no arquivo sidebar, né? E aqui eu vou ter o aside e o H1 que está dentro dessa tag aside, que é a nossa sidebar. Então vou colocar aqui essa cor e vou aproveitar e colocar todas as letras maiúsculas, igual está lá no nosso Avocode. Então uppercase. E aqui no aside H2 eu vou mudar só a cor. Vamos colocar aqui um branco. E vamos ver como ficou. Beleza, daqui a pouco eu mudo o tamanho dessas fontes aqui também. Então agora vamos trabalhar nesse alinhamento aqui. Então lá no aside eu posso falar que todos os elementos do aside estão, né, text align center, estão centralizados. Beleza, então agora eu vou colocar um espaçamento aqui em cima. Deixa eu ver quanto mais ou menos que é. Pegar essa régua aqui. Mais ou menos 30 pixels de padding aqui. Então vamos mudar aqui. Lá no aside eu mudo para padding top, no caso, né? Vamos colocar 30 pixels. Veja que não mudou. Ele não mudou porque já tem alguns elementos no caso padronizados aqui por causa do framework. Então nesses casos, quando determinada configuração não se aplicar, né, você precisa usar, isso aqui acho que eu ainda não expliquei, você precisa usar esse comando especial aqui, que se chama important. Então você vai colocar uma exclamação important, isso aqui serve para dar prioridade. Então ele, ao invés de dar prioridade para o CSS definido lá no Bulma, ele vai dar prioridade para o CSS que você definiu aqui como mais importante, né? Então veja que melhorou agora. Vou colocar um pouco maior, apesar de estar 30 lá, vamos colocar aqui 50. Acho que ficou um pouco melhor. Agora vamos configurar essas fontes aqui. Então a gente pode olhar aqui no Avocode que eu estou usando a fonte chamada, deixa eu mudar isso aqui, eu estou usando a fonte Lato, que é uma fonte que está disponível lá no Google Fontes. E aqui nesse documento eu tenho basicamente 3 tipos de pesos, né, dessa fonte Lato. Eu tenho essa aqui que é a bold, né, que você está vendo. Eu tenho essa regular aqui no caso, que é esse texto aqui. E eu tenho essa mais leve aqui, que é a light. Então eu tenho 3, eu vou usar a fonte Lato com 3 pesos, né? Bold, regular e o light também. Então para isso, você já deve ter usado aí o Google Fonts, mas vou te mostrar aqui rapidamente para você relembrar, né? Se você ainda não se lembra da última vez, do último projeto que a gente fez isso aqui. Então você pode buscar aqui a fonte Lato, pode clicar aqui, depois vai clicar aqui e basicamente se você quisesse carregar todos os pesos, né, você poderia simplesmente copiar isso aqui e colar lá no seu HTML, mas a gente quer só 3 pesos, então a gente pode escolher aqui a regular mesmo, a light, então a gente tem a 400, 300 e a bold que é a 700. Eu volto aqui no embed e basta eu copiar isso aqui. Vamos colar lá no nosso HTML. Eu vou colar ela logo aqui embaixo do viewport aqui. Depois que eu fizer isso, basta eu vir aqui agora. Vou vir aqui no meu sidebar, no bar, né?
e vou definir aqui uma fonte family. Vou colocar lato aqui. E um fallback aqui eu vou colocar, caso não carregue a lato, né? Vou carregar a sans serif aqui. Basicamente é isso. Então eu vou definir aqui, falar que esse H1 ele tem um peso, né, no caso. Então eu posso falar aqui o font weight aqui. Ops. No caso do bold é o 700. Então vamos usar o 700 aqui. Então veja que ele ficou um pouco mais pesado, mas ainda está com a fonte muito pequena, né? Então eu preciso olhar aqui no meu vocode qual que é o tamanho dessa fonte aqui. Então eu tenho aqui o font size de 24 pixels. Então eu posso definir isso aqui. Font size de 24 pixels. Beleza. Já que a gente está trabalhando em cima de fonte aqui, eu quero te ensinar um novo conceito, te explicar rapidamente, né? Porque em caso, quando a gente está trabalhando com fontes, até então a gente usou o pixel, né? Que é uma unidade de medida muito comum, né? E a gente também usa uma outra unidade de medida que é a EM. Então a gente tem aqui a EM, por exemplo. Só que ela é diferente, ela não é igual ao pixel. Tá vendo? Se eu colocar 24 EM aqui, fica gigante. Porque essa fonte, essa medida EM, ela é relativa ao tamanho de fonte definido aqui no meu body. Então, se eu definir aqui, por exemplo, um EM, ele vai me mostrar certo tamanho aqui, porque ele está pegando o padrão do body, que se eu não me engano é 16 pixels. Mas se eu mudar isso aqui, o font size aqui no body, eu posso mudar isso aqui para 24 pixels. Veja que ele pegou relativo, tá vendo? Porque eu estou usando um que equivale nesse caso aqui a 24 pixels. Mas se eu quisesse a metade disso aqui, a metade de 24 pixels, eu poderia usar sem problemas o 0.5 EM. Então ficaria a fonte bem menor, porque ela equivale, né, a metade disso aqui, metade de 24 no caso é 12. O Bulma ele usa uma unidade, uma font size no body padrão, né, de 16 pixels. Então o que eu posso fazer aqui? Para saber que 24 pixels que está aqui no meu design, né? Ó, 24 pixels. Para saber que esse 24 pixels ele equivale a quantos EM, eu posso fazer uma conta rápida. Inclusive tem até alguns programinhas aqui. Seria uma regra de 3, mas eu posso usar esse pixel to EM aqui só para facilitar a sua vida. Então a base lá, igual eu te falei no Puma, é 16 pixels, né? E a partir disso eu consigo calcular. Então eu posso digitar aqui 24 pixels e converter. Então eu estou convertendo aqui, falando que 1 EM e meio, né, equivale a 24 pixels. Então eu posso mudar isso aqui para 1.5 EM. Essa unidade de medida, o EM, ele pode ser útil principalmente se você quer mudar as fontes de acordo com o dispositivo. Então, se você está usando um smartphone ou um tablet, você pode mudar todas as fontes do seu documento proporcionalmente, né, baseado na fonte da base aqui, do body. Então, se eu quisesse aqui, tá vendo? Eu tenho 1.5 EM aqui, que ele é esse tamanho aqui. Mas se eu quisesse em outro dispositivo qualquer, eu poderia usar o Media Query e definir nesse Media Query um font size do body de, vamos colocar aqui, 36, por exemplo. Então, bem maior. E veja que mudaria todos os meus elementos que tem o font size, né, em EM, 1.5 EM, poderia ser 1, poderia ser 2. Então, essa é uma forma de conseguir alterar de forma rápida, né, todas as fontes do seu documento. Eu já usei isso aqui, mas em caso de definir realmente um tamanho aí para dispositivos diferentes. Então, às vezes você tem mais espaço no seu desktop, por exemplo, você pode colocar uma fonte maior e de repente você tem aí um espaço menor no smartphone, você pode definir uma fonte menor, por exemplo. Então, no futuro aí eu devo trazer outros projetos que você vai verificar isso mais na prática. Mas por enquanto você só precisa se preocupar com esse conceito de entender, né, que o EM ele é uma unidade relativa ao tamanho definido no body. Beleza? Então vamos tirar isso aqui.
E eu vou deixar aqui o 1.5 é M mesmo, que eu fiz aquela conversão aqui. Então eu sei que 24 pixels equivale a 1.5 é M, beleza? E agora eu vou fazer o mesmo para isso aqui. Então eu vou definir, então aqui no caso é o font size 16 pixels. Aqui de cabeça eu já sei, né, que daria 1 EM, mas eu vou colocar aqui só para você entender. Se eu converter, né, para EM, baseado em 16 pixels, vai dar 1 EM. Então vamos colocar lá no nosso H2. Então vamos colocar aqui font size de 1 EM. Então nesse projeto aqui a gente vai usar sempre fonte usando a unidade EM, só para você entendendo melhor como funciona. Continuando aqui, eu vou colocar um font weight de 700, que seria o bold, né? E vamos olhar aqui como ficou. Eu vou usar esse mesmo texto aqui. Deixa eu mudar isso aqui, copiar isso aqui, só para ficar igualzinho. Então vou mudar aqui o H2 para esse texto aqui. Então vamos ver aqui, comparando. Acho que tá legal. Agora eu vou formatar esse botão aqui. Apesar de eu estar usando o Bulma, eu vou precisar de fazer alguns ajustes, porque esse botão ainda é um pouco diferente lá do Bulma. E se eu vier aqui nessa documentação, você vai ver que não tem o botão exatamente do jeito, né, que eu defini lá no Avocode. Para você ter ideia, né, nem aquela cor laranjada lá eu não tenho. Então eu vou precisar fazer o quê? Eu vou precisar alterar a partir desse botão padrão que eu estou usando. Eu vou fazer alterações para que fique igual o meu Avocode aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer é mudar essa cor de fundo aqui. Então eu vou pegar esse código aqui e já vou definir aqui no meu CSS. Então eu vou vir aqui. Então eu tenho o aside e dentro do aside eu tenho um link, que é um link aqui que tem a classe button. Então eu vou colocar aside espaço ponto button e vou começar a mudar, né, aquelas configurações. Então a primeira coisa é o background color. Vou colocar aquele código aqui e vamos ver se vai mudar aqui. Veja que não mudou. Isso acontece porque o meu CSS está priorizando a definição que vem do Bulma. Então, como eu já te mostrei anteriormente, eu preciso usar aqui o exclamação important para que o CSS passe, né, a dar prioridade para o CSS que tem o important aqui. Então eu estou falando que esse CSS é mais importante do que o Bulma. Então isso é muito comum para você realmente mudar. Qualquer framework que você estiver usando aí, você vai precisar usar isso em determinadas situações, beleza? Eu agora vou mudar esse texto aqui, vou colocar tudo letra maiúscula. Então vou colocar aqui uppercase. Veja que nesse caso ele mudou, né? Porque provavelmente não tinha definido lá no Bulma, né? Não estava definido esse uppercase. E agora veja, né, que essa fonte está muito grande. Eu vou olhar lá no meu Avocode qual que é o tamanho dessa fonte aqui. Então veja que é 14 pixels. Então eu vou usar aquele conversor lá, né? Então na base 16 eu quero saber qual que é o tamanho em EM do 14 pixels. Então eu vou colocar 14 e converter para 0,875 EM. Vou copiar isso aqui e vamos colar aqui no nosso CSS. Font size, e eu colo aqui aquela medida lá. Veja que novamente não mudou, e não mudou porque eu preciso, né, colocar o important aqui também. Então veja que é a mesma situação. Vamos olhar aqui o nosso Avocode e eu preciso aumentar esse padding em volta aqui. Vou colocar aqui um padding de 20 pixels. Padding de 20 pixels. Vamos ver como fica. Ficou um pouco melhor. Eu acho que esse padding aqui da minha esquerda e da direita, ele é um pouco maior do que em cima e embaixo aqui. Então vamos colocar isso aqui. Vamos colocar 20 em cima, 30 do lado, né? 20 embaixo e depois 30 novamente. Eu acho que agora tá legal.
Eu acho que eu preciso colocar aqui também, colocar um pouco mais, um peso maior. Então vamos colocar aqui font weight de 700. Legal. Veja que o botão está muito colado aqui no texto de cima, né, no H2 aqui, então eu posso colocar um margem top nele aqui. Então vamos colocar um margem top de 10. Acho que agora ficou legal. E vamos colocar agora esse box shadow aqui. Então esse relevo aqui, né, eu criei usando um box shadow. Então eu posso vir aqui e pegar essas configurações aqui e colocar lá no meu CSS, incluindo essa opacidade aqui e esse código de cor aqui também. Então deixa eu copiar isso aqui e vamos colocar lá no nosso CSS. Box shadow. Vou colocar aqui 0,4. Estou simplesmente olhando lá meu AvoCode e colocando aqui 0 pixels e colocar aquela cor aqui. Vamos ver como vai ficar. Ele até colocou uma sombra aqui, mas ele não apareceu do jeito que eu queria. Porque eu estou definindo aqui, lá no meu AvoCode, eu tenho uma definição aqui de opacidade. E para isso aqui dar certo, eu vou ter que primeiro transformar essa cor aqui em RGB e adicionar esse canal alfa de 0.6. Então para isso, vamos arrumar um jeito aqui de transformar hexadecimal. Então vamos colocar aqui hexa to RGB. Então tem alguns conversores aqui. Então vamos usar esse primeiro aqui. Então eu vou colocar aquele código lá e ele transformou nesse RGB aqui, tá vendo? Então eu vou simplesmente copiar. Isso aqui é uma técnica também bem usada e é importante que você entenda isso aqui. Então ao invés de definir essa cor, eu defini um RGB. Então até aqui nada de novo. Então vai continuar a mesma coisa. Só que aqui, se eu definir aqui um RGBA, que é o canal alfa, eu posso adicionar aqui o 0.6, que é o 60% de opacidade. Então veja que agora deu certo, tá vendo? Então recapitulando aqui só para você entender, eu criei esse efeito, né, 3D aqui usando Box Shadow. Então para isso eu simplesmente peguei aqui lá no meu AvoCode, eu peguei as configurações lá do Box Shadow, beleza? E coloquei essa cor aqui. Só que essa cor, ela muda a transparência dela por causa dessa opacidade aqui. Então por isso eu tive que transformar essa cor hexadecimal em RGB. Então igual eu fiz aqui, tá vendo? Eu usei esse endereço aqui. Então transformei essa cor em RGB e adicionei o canal alfa que se refere a esse 60% aqui, que é o mesmo, né, de 0.6, que eu coloquei aqui no meu CSS. Beleza? Então foi dessa forma que eu consegui aí esse efeito legal aqui que imita, né, um botão 3D. Com isso eu termino essa parte aqui do sidebar. Então no próximo vídeo a gente vai continuar, né, nos outros elementos de acordo com o meu AvoCode aqui. Beleza? É isso aí, grande abraço, até mais e tchau!